Bom dia, Diego. Bom dia a todos os ouvintes da Rádio Tapejara. Quem está nos acompanhando pela live também, bom dia. Então, esse mês, Diego, além de a gente comemorar o Novembro Azul, a gente também comemora o Novembro Verde. Ah, mas o que é isso que se fala tão pouco, né? O Novembro Verde, Diego, é um convite para as pessoas se tratar com os medicamentos homeopáticos, conhecerem a homeopatia, né, saber como funciona, o que é esse tratamento, quem que pode se tratar. E aqui no Brasil, a homeopatia ela foi introduzida em 21 de novembro de 1840. Foi trazida por um médico francês, né? Por isso que a gente comemora o mês de novembro como o mês de cuidados homeopáticos, incentiva o uso da homeopatia e para deixar as pessoas mais a par do que se trata isso. Muito interessante o assunto, dá volume no Radião, presta atenção, conta pra gente então, Fer, como é que funciona a tal homeopatia? Então, olha só, a homeopatia, homeo significa igual e patia significa patologia, doença. Então, é uma cura pelo semelhante, ou seja, a gente usa as mesmas coisas que provocam a doença para se curar. O Hipócrates, que foi o pai da medicina, ele já tinha essa ideia quando ele começou a usar algumas coisas na medicina. Porém, ele não registrou isso. Mas um outro médico alemão, o Dr. Samuel Hahnemann, que foi o pai da homeopatia, no caso no mundo, né? Tudo começou na Alemanha, mas enfim, no mundo, ele começou a fazer experimentos. Certo? Então, ele via que o que mesmo ocasionava doença, também ocasionava cura. E aí, o que ele começou a fazer? Ele e outros médicos que trabalhavam com ele ou que não aceitavam a medicina da época, que as pessoas se curavam com muita... Era muito difícil os métodos de cura. Até se você for procurar lá no YouTube, aberrações das curas alopáticas, né? Então, o pessoal, por exemplo, quem tinha problema neurológico, eles faziam um furo na cabeça, psiquiátrico, né? Colocavam sanguessugas para tirar o sangue das pessoas, porque diziam que o sangue estava contaminado, ou deixavam uma pessoa sangrando dias, ou davam plantas para elas vomitarem dias. Então, a pessoa melhorava das doenças. Mas o que acontecia? Elas melhoravam com muito sacrifício. E o Hahnemann era médico na época e ele dizia, se é essa medicina que eu vou oferecer para os meus clientes, que eles melhoram, mas eles sofrem muito para melhorar, não é isso que eu quero oferecer. Então, ele começou a estudar e ele identificou que muita coisa, a homeopatia ela vem então do reino mineral, do reino animal, do reino vegetal, e muitos produtos que causam doenças também curam. Né? Então, o que acontece? A homeopatia é uma especialidade que se baseia nos tratamentos de administração de doses mínimas, então se diluiu muito, se dinamizou, ou seja, se agitou o produto, tá? Para ficar livre de intoxicação. Tá? E o que o medicamento homeopático faz? Ele utiliza substâncias que agravam levemente o nosso organismo, fazendo com que o corpo se fortaleça para combatê-lo. Então, seria mais ou menos essa técnica da homeopatia. A homeopatia, então, é tratar por semelhança, com doses muito diluídas, fazer com que o corpo ele faça a sua própria defesa automaticamente, né? E deixe a pessoa num estado onde a nossa energia vital, porque este médico ele acreditava que todos nós temos uma energia vital. O que é essa energia vital? É o equilíbrio entre o corpo, a mente e o espírito. Então, quando a gente está em equilíbrio com esses três pilares, a gente tem dificuldade de adoecer. Então, ele acreditava que fortalecendo a energia vital do paciente, o paciente ia se curar e também ia ficar com mais fortalecido contra a doença. Que bacana, interessante. A constatação aqui de um ouvinte, Fer. Então, na homeopatia, a gente não precisa estar doente para fazer uso, é isso? É fato, porque assim, todos nós, segundo a terapia de Hahnemann, a homeopatia, temos uma energia vital, certo? Então, se nós estamos em dia com corpo, mente e espírito, a gente não adoece. Esse é um dos pilares da homeopatia. Aí, por exemplo, assim, você trabalha demais, você fica em cansaço físico e mental. Você já tem um desequilíbrio ali. Então, isso pode ocasionar o quê?
uma doença, um quadro de ansiedade, mais para frente um quadro de depressão. Se você consegue descobrir o seu medicamento de fundo, porque na homeopatia a gente acredita que cada pessoa tem um medicamento de fundo. O que faz esse medicamento de fundo? Ele promove o equilíbrio da energia vital. Então a gente fica com menos desequilíbrios e com menos tendência à doença. Então, se você descobre esse medicamento de fundo e você vai tomando ele ao longo da vida, você pode prevenir várias doenças da sua vida. Inclusive doenças, Diego, que são genéticas para aquela tua árvore genealógica. Por exemplo, assim, na minha casa todo mundo tem hipertensão. Meu avô teve, minha mãe teve, eu vou ter, meu filho vai ter. Espera aí, se eu entrar com uma homeopatia antes de desenvolver a minha hipertensão, pode ser que ela não se desenvolva nunca, né? A gente também chama isso, Diego, de epigenética. O que é isso? É um outro caminho que a tua genética vai seguir. Em vez de seguir aquela genética que todos os padrões tiveram, bisavô, avô, pai e filho, a gente consegue ir por um outro caminho. E junto com isso vem o quê? Saúde e qualidade de vida. Quem que não quer, né? Fer, conta pra gente. Pode misturar o remédio de homeopatia com o alopático? Isso é possível? Não? Conta aí melhor. Sim, isso é possível. Inclusive, Diego, o que a gente tem que esclarecer para as pessoas? Que a homeopatia, tanto no Brasil como no mundo, ela é reconhecida como uma especialidade médica. Muitos médicos são homeopatas. Então, claro, tem que existir um bom senso. Qual que é a hora de usar a homeopatia? Qual que é a hora de usar o tratamento alopático? Então, o médico, quando ele trata o seu paciente, ele vai saber. E em muitas situações, hoje a gente fala de saúde integrativa. A homeopatia, ela entra como um complementar ao tratamento médico, assim como outros tratamentos que a gente conhece, como a fitoterapia, como a fitoterapia, a aromaterapia, tudo isso entra na saúde integrativa. Então, o médico, ele pode, junto com o tratamento alopático, sugerir um tratamento homeopático. Por quê? Porque, com certeza, o paciente vai ter muito mais qualidade de vida se ele introduzir esse complemento aí no seu tratamento. Fer, agora que você explicou aí tintim por tintim, conta aí, tem vantagem do tratamento homeopático? Se tem, quais são essas vantagens? Então, vantagem, uma recuperação mais rápida e eficiente, tá? Como na homeopatia a gente usa doses diluídas, a gente tem uma chance muito menor de ter intoxicação, né? A homeopatia num organismo, ela vai despertar as reações de defesa do organismo, então o teu organismo vai estar sempre atento, né? E ele vai colaborar para você ter menos chance de ficar doente. Tratar o paciente não é apenas a doença em si. Então, além de tratar, a gente consegue prevenir doenças hereditárias, né? A homeopatia, então, assim, Diego, é bem interessante, porque como você pode tratar o físico na homeopatia, pode prevenir pode tratar uma dor de garganta, você pode tratar uma labirintite, você pode tratar uma dor de cabeça, você também pode tratar doenças mentais, né? Então, você pode prevenir que um quadro de ansiedade gere uma depressão. E isso a gente não tem na alopatia. Na alopatia, o que a gente precisa? A gente precisa que se instale um quadro de doença para fazer o quê? Para fazer um tratamento. Na homeopatia, não. Na homeopatia, a gente pode prevenir que um quadro de doença se instale. Então, essa é uma grande vantagem. Então, é um medicamento natural, né? A maioria dos medicamentos homeopáticos, eles são plantas, são minerais, né? É um tratamento seguro, ele pode ser usado por bebês, ele pode ser usado por idosos. Olha, por exemplo, na homeopatia, a gente consegue buscar algumas alternativas que na alopatia a gente não tem muito resultado. Por exemplo, uma mãezinha que está fazendo um tratamento, está amamentando o bebê. Tá? Às vezes ela tem alguns medicamentos alopáticos que não tem tanta eficiência. Aí coloca junto uma complementação homeopática. Nossa, a mãe já tem muito mais leite de muito mais qualidade. O bebê também é a mesma coisa para cólicas de bebê, né? Para dentição,
né? Que quando o bebê começa a nascer os dentinhos, que existem algumas febres ali no meio do caminho, algumas irritações. Na alopatia não existe quase nada para isso. E na homeopatia, a gente tem um arsenal enorme de produtos que podem ajudar no desenvolvimento do bebê. Por exemplo, aquele cálcio que as mulheres tomam na menopausa, porque começa a diminuir o estrógeno que regula a massa óssea. Não existe nada que você possa usar como preventivo na alopatia. Na homeopatia, se você usar calcária carbônica ao longo de toda a sua vida, muito dificilmente lá na menopausa você vai ter problema ósseo. Então, além de a gente tratar a doença, a gente também consegue prevenir essa doença. Fora que, Diego, além disso, a gente consegue ter o tratamento integrado. Além do tratamento homeopático, alopático, você pode fazer o tratamento integrado da homeopatia. Muito bem, Fernanda. Se alguém ficou com alguma dúvida, quer falar aí direto com vocês, como é que se deve proceder? Certo. Semana que vem, Diego, a gente vai falar mais um pouco da homeopatia, tá? E eu vou trazer aqui para o pessoal quais são os medicamentos homeopáticos mais usados, tá? Para quem ficou com curiosidade aí. Quem quiser nos visitar, a gente está localizado em 2 endereços, na Júlio de Castilhos, onde a gente tem a farmácia de manipulação. Lembrando que a gente manipula todos os tipos de medicamentos, florais, homeopatia, dermatologia, fitoterapia, a sua medicação de ordem médica também, de prescrição médica, né? Temos também a farmácia popular, temos uma drogaria lá na Saúde Center Clínica. Quem não conhece Tapejara, a farmácia fica bem pertinho do hospital. As duas, tá? E quem não mora em Tapejara pode comprar na loja virtual www.naturativaRS.com.br. E se ficou alguma dúvida, chama a gente no WhatsApp 33443000 ou 99921-3290. Daqui a pouquinho, se você não conseguiu ouvir todo esse programa, você pode entrar lá no canal do YouTube, Naturativa RS, ou então no Facebook aqui da Rádio Tapejara, que daqui a pouco ele está no ar.